Olá, eu sou Letícia Barragán, educadora financeira, e hoje a gente está de volta para falar com você endividado. Tudo que a gente viu até aqui parece tudo lindo e maravilhoso, mas necessariamente você está conseguindo ver a aplicabilidade na sua vida? Às vezes, para quem está endividado, é muito difícil achar uma luz no fim do túnel. Então, tudo que a gente vê parece não ser aplicável à nossa vida, só à vida do outro. Mas, basicamente, hoje a gente vai trazer aqui alguns pontos que vão te ajudar nesse processo de sair da inadimplência e ir para um outro patamar de cuidar do seu dinheiro. O que a gente vai fazer, para poder começar a esmiuçar esse assunto? Primeiro ponto é fazer um diagnóstico muito claro das suas dívidas nesse caso, porque lá atrás a gente já falou de diagnósticos de algumas outras coisas, das contas. Aqui a gente vai falar especificamente das dívidas. Então você vai fazer um levantamento de todas as suas dívidas que você tem, seja elas vencidas ou ainda a vencer. Você vai olhar para quê? Você vai olhar para as taxas, para os juros, para o prazo, qual que é o montante final. E todos esses pontos, eles são super relevantes porque lá na frente a gente vai fazer uma priorização olhando para isso. Agora é levantar anotado num papel mesmo, onde você se sentir mais confortável. Mas o que é importante aqui? Que você não tire da frente aquelas coisas que são importantes. Então, os seus sonhos, mesmo nesse processo que a gente vai falar de endividamento, eles têm que estar contidos. As contas básicas da sua casa também têm que estar contido, da sua vida. Então, você não pode deixar isso de lado. E aí, seguir firme, porque assim, você vai ver que nesse processo de levantar todas as informações de dívidas, é um processo difícil, a gente vai ficando emocionalmente abalado, é natural. O que você precisa fazer? Ter força, se manter firme no processo de levantamento, que é a parte mais difícil. Seja muito racional, porque a gente vai precisar tomar decisões extremamente importantes para mudar a sua vida. Depois que você fez esse processo de levantamento, o que a gente precisa fazer? Pensar em oportunidades para reduzir as suas despesas. O que você vai fazer agora? Olhar para tudo que você tem de contas, entender qual que é o mínimo que você precisa para viver, lembrando que a gente não vai deixar os sonhos de lado. Divida com a sua família todos os pontos que você tem, Então, às vezes a gente quer navegar sozinho e resolver os problemas sozinhos, mas nesse caso, como a gente está falando de dinheiro, é importante que você divida com o seu cônjuge, ou às vezes com os filhos, com as pessoas que são muito próximas, o processo que vocês vão precisar de viver. E divida também a responsabilidade desse processo, Provavelmente você não se endividou sozinho, você não chegou nesse ponto sozinho. E assuma compromissos. Então aqui, tudo que você desenhar e se comprometer, é necessário que você implemente. E aí, nesse processo todo, a gente vai priorizar, A gente vai fazer um diagnóstico da dívida e entender qual é a ordem de prioridade que a gente vai pagar. Então, nesse processo, você vai listar, você vai olhar para as suas contas básicas, que é o que a gente comentou lá atrás, e você também vai começar um processo de como que eu faço para quitar as minhas dívidas, Como que eu vou chegar no patamar ali de sair delas? Não é simples, mas um passo a passo vai te ajudar. Então, olhei para esses dois momentos, agora eu vou começar a pensar em poupar para negociações futuras. Então, às vezes, eu não tenho todo o dinheiro para quitar uma dívida que pode ser de um valor mais acessível. Poupa o dinheiro ao longo do tempo, junta isso e vai fazer negociação. Quando você junta o montante, o seu processo de negociação, ele acaba ficando um pouquinho mais simples. Você tem poder para negociar com os bancos ou com as instituições financeiras. Outro processo legal muitas vezes a gente unificar dívidas. Então pode ser que você, nesse processo todo, você perceba que você tem várias continhas separadas, com taxas diferentes, com tempos diferentes. Unifica tudo numa dívida só. Às vezes é um processo que vai te ajudar a ter mais controle, a ter autonomia, a negociar uma taxa menor. Então as taxas separadas às vezes ficam muito maiores do que se você unifica. E aí você vai para um processo com controle, com negociação, você conseguir sair desse lugar de dívida e começar a ser alguém que vai quitar o que você deve. E aí, nesse processo de quitar o que você deve, é super importante que, mais uma vez, todos os compromissos que você assumiu com as instituições financeiras, com os seus credores, sejam cumpridos. Então, o valor mensal que você se comprometeu a pagar, ele tem que caber no seu bolso. E aí, um processo natural, conforme você vai saindo das dívidas, você vai liberando o seu dinheiro para começar a pensar no futuro e também realizar os seus sonhos. Por hoje é isso, a gente volta em breve para falar de acesso ao crédito. Um beijo!